Senhor, Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, para o estudo da Tua Palavra. Nós queremos agradecer, Senhor, por nossas vidas, nós queremos agradecer, Senhor, porque estamos todos bem e podemos, Senhor, te louvar, te adorar, te dar toda a glória, todo o louvor que o Senhor merece. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o pastor que vai dirigir a palavra, nós, Senhor, e que esse estudo, Senhor, venha para a nossa edificação, para o nosso entendimento, Senhor, e que possamos, Senhor, ter a coragem, Senhor, de bem testemunhar do Teu Evangelho, Senhor, de absorver tudo que estiver em dúvida no nosso coração, para que possamos transmitir aos outros, Senhor, com segurança, com seriedade, Senhor, e transmitindo tudo aquilo que o Senhor quer que a gente transmita aos outros, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando esse grupo, pedimos que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, Senhor, para administrarmos as nossas vidas, e te pedimos, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista no Alto da Lapa, Senhor, cresça cada vez mais, cresça em fervor, Senhor, cresça em sabedoria na administração dos Teus negócios, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando a cada um nesta manhã. Pedimos e desde já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo do último capítulo do Evangelho de Marcos. E eu trouxe aqui algumas informações que nós, inclusive, já tratamos, né, desde o início do estudo, mas para trazer a memória, para recordar aos irmãos, é o motivo pelo qual nós decidimos iniciar os nossos estudos por meio do Evangelho de Marcos, tá? E trazendo aí as verdades centrais, qual é a ênfase, qual é a orientação, o que nós aprendemos ao estudarmos os evangelhos. Lembrando que nós temos 4 evangelhos e decidimos iniciar o estudo não pelo de Mateus, que é o que vem na ordem, né, como sendo o primeiro que vem no Novo Testamento, mas decidimos estudar iniciando pelo Evangelho de Marcos. Por que motivo nós fizemos isso? Não sei se vocês se lembram. Alguém se lembra, não? Por que a gente começou a estudar a Bíblia a partir do Evangelho de Marcos? Se não se lembra, eu vou recordar. Então, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? E dos 4 evangelhos, 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Sinóticos porque têm a mesma visão, têm a mesma direção, enxerga da mesma forma, as histórias são muito semelhantes, a maneira de se contar essas histórias é muito semelhante, então são evangelhos sinóticos porque possuem a mesma visão, possuem a mesma direção. E, de acordo com os estudiosos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Lembrando que, apesar de ser o primeiro evangelho a ser escrito, não foi o primeiro documento que nós encontramos do Novo Testamento. Ou seja, as primeiras cartas que foram escritas do Novo Testamento foram as cartas aos Gálatas, a igreja de Gálatas, e de Tessalonicenses. E, em seguida, Tiago. Não sei exatamente qual a ordem dos 3. Então, os primeiros documentos do Novo Testamento são Gálatas, Tessalonicenses e Tiago. Em seguida, entra-se, então, o Evangelho de Marcos, que foi compilado, que foi escrito por volta do ano 65 até o ano 70, mais ou menos. Tá? Mas qual é a ênfase que os evangelhos trazem? Por exemplo, quando você se dedica ao estudo de Mateus, a ênfase central de Mateus é apresentar ao Senhor Jesus como o Messias prometido. Jesus Cristo, o Messias, que foi prometido desde o Antigo Testamento, e aí ele vai tratando, vai abordando, vai direcionando e enfatizando a importância, né, para os judeus, porque o Evangelho de Mateus foi escrito direcionado para os judeus, por isso fala de genealogia, por isso Mateus trata sobre essa importância de compreender que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, que veio para trazer libertação ao seu povo. Quando a gente se dedica ao estudo de Lucas, ele enfatiza o seu estudo no fato de que Jesus é o Filho do Homem.
Jesus é o Filho do Homem, o homem perfeito. Jesus é o homem ideal, o homem a ser alcançado. Apresenta-o também como sendo o Filho de Deus, mas enfatizando a humanidade de Cristo. O Deus que se fez homem, e aí Jesus era plenamente homem. Dessa forma, Lucas, ele enfatiza o Jesus homem, o Filho do homem. O homem perfeito, o homem ideal, que nós devemos nos esforçar para ser semelhantes a ele. Tá? O Evangelho de João, ele já traz já uma aplicação mais teológica em relação ao Evangelho. João, ele apresenta Jesus como verbo vivo, o Deus que se fez carne. João já começa falando do milagre da encarnação. E o primeiro versículo de João diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele já faz ali uma apresentação teológica mais aprofundada, apresentando Jesus como sendo, de fato, Deus pré-existente desde a eternidade, que se fez carne. Mas Marcos ele traz para nós aqui uma outra aplicação muito interessante, porque ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Lucas fala que Jesus é o Filho do homem, né, plenamente homem. Marcos já apresenta Jesus como o Filho de Deus, o servo de Deus em ação. O Filho de Deus que veio a este mundo para servir. O Filho de Deus que veio a este mundo para realizar a obra do Senhor. Tá? Então, a ênfase central do Evangelho de Marcos é o servo em ação. Jesus Cristo é o servo que veio para servir. É o Filho de Deus que se dispôs a vir resgatar toda a humanidade perdida. Tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas aplicações breves, alguns pontos interessantes para você, para trazer de volta à sua memória algo daquilo que nós já tratamos em relação ao Evangelho de Marcos. Coisa interessante do Evangelho de Marcos, ele só apresenta apenas 4 parábolas do Senhor Jesus. Então, ele não enfatiza muito a didática de Jesus. Ele apresenta apenas 4 parábolas, mas ele enfatiza 18 milagres. Ele enfatiza bastante os milagres que Jesus trouxe. Uma coisa que chama a atenção aqui no Evangelho de Marcos, aqui no versículo de número 1, capítulo 1, diz assim, Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando ele fala princípio, ele está voltando a atenção para Gênesis 1:1, tá? Como sendo o primeiro evangelho a ser escrito, ele fala, olha, princípio, trazendo menção, tá? A questão da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí ele já inicia aqui praticamente o Novo Testamento, como essa primeira biografia que nós encontramos do Senhor Jesus, que é o Evangelho de Marcos, apresentando o princípio. Falou, olha, agora Deus está recriando, está fazendo tudo novo. E a partir de agora, nós apresentamos o princípio do Evangelho. Princípio, voltando lá para o Gênesis, né? Um novo começo. Esse novo começo é apresentado em quem? Através das boas novas, do Evangelho. A palavra Evangelho nós sabemos que significa boas novas. No princípio, agora nós trazemos um novo início, com boas novas, com o anúncio de coisas novas, que é o quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui ele já faz aqui, já no primeiro versículo, ele já faz um apanhado geral que nos leva ao Antigo Testamento, nos traz para o Novo Testamento com esse novo começo, daquilo que Deus quer fazer, trazendo boas novas de salvação, apresentando Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Olha só que evangelho tremendo. Compacto, né, irmão? São 16 capítulos, muito direto, muito prático, mas muito profundo, né? E os estudiosos apontam que o Evangelho de Marcos, ele serviu de base para a compilação dos demais evangelhos sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos. Então, tanto Mateus quanto Lucas beberam, né? Se alimentaram, tiveram como base o Evangelho de Marcos na compilação dos seus textos. Mas eu até trouxe aqui umas informações que achei interessante, que diz o seguinte, dos 661 versículos que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, Mateus reproduz 606. Olha só a coisa interessante. Mateus busca 606 desses 661. E Lucas reproduz 320. Ou seja, fica muito claro que eles beberam de Marcos, né, para poder desenvolver o seu evangelho. Está errado isso? Não, de maneira alguma. Né? Porque eles tiveram aquele evangelho como base,
com a didática metodológica para desenvolver, a partir daí, os seus evangelhos. Apenas 24 versículos de Marcos não são reproduzidos nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas. Então, de tudo que tem Marcos, somente 24 versículos são exclusivamente de Marcos, não estão nos outros evangelhos. Então, a gente percebe que realmente os 3 evangelhos são sinóticos. Mas a quem foi escrito o evangelho de Marcos? Qual foi o destinatário inicial? Nós aprendemos que o destinatário inicial do evangelho de Marcos foram os gentios romanos. Isso é interessante. Por quê? Porque sempre que Marcos ele faz menção, por exemplo, de alguma palavra em aramaico, que era a língua falada no Novo Testamento, a língua que Jesus falou, ele sabia que os romanos não compreendiam, porque eles falavam o grego e o latim. Eles não entendiam o aramaico. Então, ele menciona aquela palavra e traz a tradução dessa palavra, para que eles compreendam. Né? É como se você estivesse nos Estados Unidos e usasse um ditado em português. Você tem que traduzir, porque a pessoa não vai entender. Né? Então, o Evangelho de Marcos foi direcionado aos gentios de Roma, né? Pessoas que tinham língua grega, latina, né? Então, eles precisavam dessa tradução. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos a ênfase principal do Evangelho para que possamos compreender quais são as verdades centrais e qual é a direção que esse Evangelho nos dá para compreendermos de maneira mais ampla, entendermos melhor qual é, de fato, né, o propósito desse Evangelho. Mas quem foi Marcos? Marcos, segundo os estudiosos, foi João Marcos, né, aquele primo de Barnabé, que foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Na metade da viagem, houve um desentendimento, né? Ele decidiu voltar nessa primeira viagem. Né? Depois dessa primeira viagem, já na segunda viagem, Paulo e Barnabé entraram em discussão por causa de João Marcos e se separaram. Né? Paulo, a partir daí, decidiu caminhar com Silas e Barnabé com outra pessoa. Então, eles dividiram. Isso em função de João Marcos. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o que nós sabemos é que, posteriormente, Paulo pediu a participação de João Marcos no seu ministério, ou seja, eles conseguiram resolver essa situação. João Marcos, segundo os historiadores, segundo os teólogos, ele foi responsável para redigir o testemunho pessoal de Pedro. Ele caminhou com Pedro e foi aquele que traduziu, né, as palavras de Pedro, colocando ali através do Evangelho. Então, ele bebeu diretamente de Pedro, que foi um testemunho ocular do Senhor Jesus. Lembrando que João Marcos também foi testemunho ocular do Senhor Jesus, porque ele era filho de Maria, e foi aquele jovem que nós lemos anteriormente, aquele jovem que fugiu desnudo no dia que Jesus foi preso, lá no jardim de Getsêmani. Ele estava só vestido com lençol, e inclusive aquele versículo só é mencionado no Evangelho de Marcos, porque trata de algo relacionado a ele. Filho de Maria, foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde aconteceu a primeira ceia, né? Onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja, né? Ali trazendo unção, trazendo o batismo do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. Então, era alguém extremamente ligado e próximo do Senhor Jesus, ainda que naquele período muito jovem, tá? Mas alguém que foi testemunha ocular do Senhor Jesus. Então, é o seguinte, o Evangelho de Marcos é um evangelho curto, é um evangelho prático, é um evangelho, entendeu, que vai tratando diretamente dos pontos importantes que são relacionados à vida do Senhor Jesus, o apresentando como sendo o Filho de Deus, o servo, né, o Filho de Deus que veio para servir. Amém? Alguma dúvida até aí, irmãos? Em relação a Marcos, a João Marcos, alguma colocação, algum questionamento? Fiquem à vontade. A ideia é exatamente essa, de a gente poder desenvolver, né, e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não simplesmente ler sem ter um conhecimento prévio, tá? Mas compreendendo exatamente o motivo, né, a quem foi escrito, por que foi escrito, quem escreveu, qual é a ênfase do texto. E quando nós fazemos isso, nós estudamos a Bíblia de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda. A gente entende melhor os motivos, né, que são mencionados ali, e isso termina resultando em nossas vidas como uma aplicação assim, de muito crescimento. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, por gentileza, pode me interromper. Bom, se não há, eu vou pedir que alguém leia esse primeiro slide para a gente,
os 2 primeiros slides, que são textos já aqui no capítulo 16 de Marcos. Nós vamos agora nos direcionando já para o final do Evangelho de Marcos, trazendo aqui algumas polêmicas, né, relacionadas ao capítulo 16 de Marcos, mas buscando, independente das polêmicas, nos aprofundar naquilo que o texto tem a nos dizer para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Quem pode ler para a gente? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Muito bem, meus queridos. Fizemos aqui a leitura de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8, né? E o que nos chama a atenção aqui, já nesse início do capítulo, né, nos primeiros versículos? O texto diz que passado o sábado, porque Jesus, nós sabemos que foi crucificado na sexta-feira, né? Nós conhecemos como sexta-feira da paixão de Cristo, e o sábado era o dia do descanso dos judeus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Tá? Se você olhar aqui no capítulo 15, você vai ver que essas mulheres acompanharam o Senhor Jesus em todos os momentos, mesmo durante a sua crucificação, durante o seu sepultamento, e no sábado elas estavam retornando para quê? Para poder embalsamar Jesus, para poder dar um jeito ali de colocar os aromas e tal. Então, pessoas que demonstraram um profundo amor pelo Senhor Jesus. Estiveram com Jesus durante seu sofrimento, estiveram com o Senhor Jesus durante a crucificação, não abriram mão, não arredaram o pé, estiveram ali demonstrando um profundo amor. E, queridos, lembrando que naquele contexto, as pessoas que estivessem com Jesus poderiam, de alguma forma, também serem condenadas. Mas elas não tiveram medo, mesmo diante da morte. Né? Então, quando olhamos atitudes como essa, isso vem ao nosso coração. Eu vou pedir que alguém leia aqui para a gente esse slide, que faz menção a outras situações, para ter participação dos irmãos. Quem puder ler, pode ficar à vontade. Jesus é alvo de uma demonstração de profundo amor. José de Arimateia pediu a Pilatos para liberar o corpo de Jesus para ser sepultado. Amém. Até aí, Isabel. Já vou passar os outros, se você puder, pode ler também. Mas, por enquanto, eu quero chamar a tua atenção para a atitude de José de Arimateia. Irmãos, ele arriscou a sua vida por amor a Cristo. José de Arimateia era membro do Sinédrio e não concordou com aquilo que o Sinédrio judaico fez para condenar o Senhor Jesus à morte. Ele não fez parte daquilo. Ele esteve presente, mas não fez parte. Ele não concordava com aquilo, mas teve coragem de ir até Pilatos, arriscando a sua própria vida por amor a Cristo, mesmo depois que Jesus havia morrido. A mesma atitude que aquelas mulheres também tiveram. Um outro personagem, eu vou pedir para a Isabel ler para a gente, a letra B. Nicodemos se uniu a José de Arimateia nos preparativos do sepultamento de Jesus.
Olha só, eu vou ler aqui para vocês João 19:39, que diz assim, olha só, João 19:39. E também Nicodemos, falando sobre o sepultamento de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Olha só, os discípulos não estavam presentes. Os discípulos desapareceram. Mas esses dois homens tiveram a coragem de enfrentar as autoridades para sepultar de maneira digna ao Senhor Jesus, cumprindo-se a profecia, porque eram homens abastados. Nicodemos levou uma quantidade generosa, né, de mirra, de aloés, para embalsamar, como era costume. Hoje nós levamos flores, né, em nossos sepultamentos. Lá naquela época, não. Eles levavam mirra, aloés, e eram produtos caríssimos, oferecendo ao Senhor Jesus um sepultamento digno, né? Cumprindo-se a profecia que em sua morte ele foi sepultado entre os ricos. Até nisso a gente vê o cuidado do Senhor. Né? Outras pessoas que merecem a nossa atenção, vou pedir para a Isabel ler, a letra C, nós já mencionamos. As mulheres, aquelas que o serviam desde a Galileia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, Salomé, esposa de Zebedeu, Joana. Olha só, quando a gente lê em apenas um dos evangelhos, a gente vê, às vezes, dois nomes que são mencionados das mulheres. Quando procuramos em outros evangelhos, o outro evangelista se lembra de outra e acrescenta. Aqui nós encontramos Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, né? Salomé, esposa de Zebedeu, e Joana. Tá? Ou seja, eram mulheres que estavam presentes no ministério de Jesus. E isso, irmãos, é interessante, porque nós percebemos o quanto, a gente quando lê o evangelho, já foca logo nos 12 discípulos. Né? Mas Jesus tinha vários outros discípulos e várias pessoas que caminhavam com ele desde a Galileia, que serviam o Senhor Jesus desde a Galileia. Dentre elas, essas mulheres, que foram fundamentais e foram importantes no ministério de Jesus. Eu vou passar mais um slide, tem bastante coisa para a gente ler hoje. Vou pedir que outra pessoa possa ler para a gente esses slides, aqui adiante, para a gente desenvolver. Ninguém pode ler? Se ninguém puder, eu leio. Não tem problema. Eu leio. Tiago vai ler. Jesus é alvo de uma demonstração de profundo amor. As mulheres foram as últimas a sair da Gólgota e as primeiras a chegar no sepulcro no domingo. Sua intenção era embalsamar o corpo de Jesus. Mesmo Nicodemos, levando uma grande quantidade de especiarias, não as impediu de fazer a sua parte. Foram diligentes e generosas. Sua devoção foi recompensada por serem as primeiras testemunhas do maior milagre, a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Amém. Aqui eu quero chamar a tua atenção para a atitude dessas mulheres. Lembrando, irmãos, que nada daquilo que nós fazemos com o coração voltado a louvar, adorar e bendizer o Senhor fica sem um pagamento. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e para abençoar. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. Tá? Conforme eu mencionei, essas mulheres foram as primeiras, as últimas a sair do Gólgota, as primeiras a chegar no sepulcro no domingo. Aquelas que estiveram presentes ali, arriscando a sua própria vida, sem temer as autoridades, mas servindo ao Senhor com diligência. Elas viram que Nicodemos, sendo rico, levou ali uma grande quantidade ali de aloés, de mirra, fazendo a parte dele. Ainda assim, elas se prepararam para que no domingo, que era o momento oportuno, estivessem ali também no sepulcro, oferecendo ao Senhor Jesus aquilo que elas tinham de melhor. Elas foram diligentes e foram generosas. Então, algo que a gente tem que considerar na vida dessas mulheres, mulheres diligentes, mulheres generosas, mulheres corajosas, mulheres fiéis, que estiveram com o Senhor Jesus até o último instante, enfrentando toda e qualquer situação. Mas olha só, a devoção delas foi recompensada por serem as primeiras testemunhas do maior de todos os milagres, a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. O Senhor abençoa e recompensa. Não que a gente faça nada buscando recompensa de Deus, mas Deus, ele abençoa de todas as maneiras possíveis
aqueles que o buscam, aqueles que se colocam diante do Senhor com diligência, com generosidade. Nada daquilo que nós fazemos para o Senhor é vão. Elas foram testemunhas, irmãos, da maior de todas as vitórias para a humanidade, a vitória sobre a morte. Olha que coisa maravilhosa. Vamos adiantar aqui o nosso estudo. Vamos lá. Quem pode ler esse slide para a gente? As mulheres se preocupavam em retirar a pedra do sepulcro de Jesus, algo impossível para um pequeno grupo de mulheres. Nunca sofra por antecipação. Grande parte de nossos problemas são gerados por preocupação. Os desafios eram grandes, a pedra pesada, os soldados e o selo romano, mas nada disso as desestimulou de fazer o que era preciso. Olha que mensagem maravilhosa nós aprendemos com essas mulheres aí, irmãos. Elas estavam preocupadas com a pedra. Porque é o seguinte, essa pedra não era uma pedra que era rolada por qualquer pessoa, não era pedrinha pequena. Era uma pedra que, segundo os estudiosos, quando se colocar, para colocar a pedra, ela rolava facilmente. Mas quando ela era encaixada, embaixo tinha um suporte que travava essa pedra. Então, para tirar essa pedra de lá, era necessário um esforço muito grande, não era algo fácil de ser feito. Né? Então, elas estavam preocupadas, olha, estamos aqui com a mirra, com a aloé, com os preparativos para embalsamar o corpo de Jesus. Mas e aí, como é que nós vamos tirar a pedra? Como é que nós vamos fazer? Porque a pedra está travada. A gente não tem força física para tirar. Lembrando, irmãos, que o Evangelho menciona que ficaram guardas ali tomando conta do sepulcro de Jesus. Colocaram um selo romano ali para impedir que alguém fosse lá para romper aquele selo, né? Ou para roubar o corpo de Jesus. Então, elas teriam que vencer a pedra, que era pesada, teria que passar pelos soldados romanos, teria que quebrar esse selo romano, né, que estava ali fechando. Era algo ali, o seguinte, quando há, por exemplo, um crime, a polícia vai lá, interdita aquele lugar e coloca ali, entendeu? Um papel, coloca ali um plástico ali, uma sinalização dizendo que ninguém pode passar naquele ambiente. É um ambiente que está interditado. O túmulo de Jesus estava assim. Mas essas mulheres, mesmo sabendo das dificuldades que estavam diante delas, elas em momento algum olharam para trás, falaram, nós vamos fazer, vamos levar, vamos embalsamar o Senhor e vamos fazer a nossa parte. Mas estavam sofrendo, estavam preocupadas. O que nós aprendemos com isso? Que nós não devemos sofrer por antecipação. Muitas vezes o problema que está diante de nós é grande. Muitas vezes as adversidades são muitas, as dificuldades são imensas, estão além das nossas forças, né? Mas muitas vezes, irmãos, a gente sofre não por causa do problema, mas a gente tenta se antecipar a esse problema, a essa situação. Aí vem a ansiedade, aí vem a perda do sono, aí vem a preocupação, aí vem a falta de fome, né? O sono que você perde já te deixa desequilibrado. E isso termina o quê? Gerando em nós um mal-estar tão grande que se torna maior do que o problema. E aquele problema que tinha uma proporção, termina crescendo e ampliando a proporção por causa da nossa ansiedade. Gera em nós um mal-estar, gera em nós depressão, gera em nós uma série de problemas que muitas vezes são problemas que são antecipados. Quando olhamos para essa situação, nós encontramos e percebemos claramente que os desafios eram grandes. A pedra era pesada, os soldados estavam ali com o selo romano, protegendo o sepulcro. Agora, nada disso desestimulou aquelas mulheres de enfrentar aquelas lutas, né? E de fazer aquilo que estava no coração delas, de maneira que elas foram abençoadas. Porque quando chegaram, o que aconteceu? O túmulo já estava vazio, a pedra já havia sido rolada. Olha que coisa maravilhosa. Quem pode ler para a gente aqui esse slide? Alguém pode ler esse slide para a gente? A ressurreição de Jesus. Mas a pedra foi removida. Ela já não era mais um problema. Isso acontece quando voltamos nossos olhos para Jesus. Ele nos surpreende. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Irmãos, interessante.
porque é o seguinte, a grande preocupação daquelas mulheres era a pedra, né? Eram os desafios que estavam diante delas. Mas elas nem imaginavam que a pedra já estava removida. E muito além das suas expectativas, o Senhor Jesus já havia ressuscitado, né? Então, o texto de Efésios 3:20 nos traz à memória essa grande realidade, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Não limite o agir de Deus. Não limite. Não imagine que essa pedra, que muitas vezes pode ser representada pelos problemas da nossa vida, pelas lutas, vão de alguma maneira impedir o agir de Deus, porque ele é poderoso para fazer de maneira infinitamente maior de tudo aquilo que nós pedimos a ele. Ah, Senhor, me abençoa com isso. O Senhor te dá aquilo e muito mais. Senhor, realiza a tua obra nesse sentido. O Senhor vai lá e multiplica as bênçãos sobre a tua vida, porque ele é Deus, né? Então, creia. Não imagine que a pedra, né, seja um obstáculo que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Não imagine que o teu problema seja maior do que o teu Deus. O teu Deus é maior do que qualquer problema. Ele é Senhor. E essas mulheres foram surpreendidas, porque quando chegaram, o que aconteceu? A pedra havia sido removida. Vamos passar mais um slide. O túmulo estava vazio, ele ressuscitou, afirmou o anjo. E elas ficaram atemorizadas, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram alguma experiência no âmbito sobrenatural, mas nós sabemos que quando experimentamos qualquer que seja experiência no âmbito sobrenatural, é algo impactante. Eu conheço pessoas que já viram anjos, conheço pessoas que já tiveram visão espiritual, sonhos espirituais, já tiveram oportunidade de orar e ver outras pessoas sendo curadas, pessoas que já tiveram oportunidade de orar por libertação, expulsar demônios. Eu, inclusive, tive algumas oportunidades nessa área. Então, irmãos, é algo que deixa a gente impactado, lidar com o sobrenatural. Então, quando essas mulheres chegaram e viram que aquela pedra havia sido removida e entraram no túmulo, no versículo 5 diz assim, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veja o lugar onde tinha o posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, lá o vereis, como ele vos disse. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Eu terminei já lendo esse slide, né? Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, veja o lugar onde tinham posto, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos para o próximo slide? Enfatizando aqui a fala do anjo. Quem pode ler esse slide para a gente? Irmãos, eu gostaria muito de poder contar com a participação de vocês. Eu vi que tem várias fotos aqui desligadas, né? Não sei se os irmãos estão assistindo, estão participando, mas... Eu posso ver, pastor, eu posso ver. É muito bom poder contar com a participação dos irmãos. E, se possível, aqueles que tiverem condições, liguem as fotos aí, porque é tão ruim a gente dar aula para negócio apagado, a menos que vocês estejam impedidos mesmo, né? A gente já usa uma ferramenta que é uma ferramenta bem limitada, que é o Zoom. Né? Então, ficar olhando para um negócio apagado é complicado. Ministério angelical na vida de Cristo. Não tenham medo. Jesus, que foi crucificado, já ressuscitou. Vejam o lugar. Digam aos seus discípulos e a Pedro que ele irá para a Galileia para encontrá-los. Amém. Obrigado, Isabel. Meus irmãos, primeira fala do anjo. Não tenham medo. Porque a nossa primeira tendência é essa, é ficar atemorizado diante de situações assim, diante do sobrenatural, porque não é algo natural da nossa vida lidar com o âmbito do sobrenatural. Mas quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós encontramos aí o ministério angelical na vida de Cristo. Os anjos sempre estiveram presentes no ministério de Cristo.
Existe uma linha teológica hoje chamada linha liberal que quer tirar todo o âmbito do sobrenatural do ministério de Cristo. Não acredita em nada que é sobrenatural. Mas, irmãos, o evangelho é mover de Deus, é agir sobrenatural de Deus, desde o nascimento do Senhor Jesus, desde o seu ministério, com os milagres realizados por meio dele, pelo poder do Espírito Santo, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua vinda é poder de Deus, é o âmbito do sobrenatural. Não há possibilidade de crer no evangelho se a gente não abre o nosso coração e o nosso entendimento para o âmbito do sobrenatural, para o ministério angelical que está envolvido na obra do Senhor Jesus, que é uma obra miraculosa, uma obra sobrenatural. Mas a palavra que o anjo traz para as mulheres é: não tenham medo, porque sem dúvida elas ficaram atemorizadas. Imagine um de nós nos depararmos, né, com uma situação onde a gente chega de repente num lugar e vê um anjo. O anjo chega e se dirige para você trazendo uma mensagem. No mínimo, a gente fica atemorizado, né? Mas precisamos estar preparados, né, para enfrentar toda e qualquer situação, rechaçando todo medo, toda insegurança. Mas a palavra que o anjo traz, irmãos, é a primeira mensagem da ressurreição. A mensagem, a pregação desse anjo está aqui no versículo 5. Jesus que foi crucificado já ressuscitou. Olha que maravilha. Da mesma maneira que eles apareceram lá para Maria e para José, anunciando o nascimento do Senhor Jesus, eles também são os primeiros a anunciar a ressurreição do Senhor Jesus. Então, o ministério angelical está muito presente em todo o ministério do Senhor Jesus. Aí ele aponta: veja que o lugar está vazio, ó. Ele já ressuscitou. E a orientação que o anjo dá para aquelas mulheres é de que elas não dissessem nada a ninguém, que falasse apenas aos discípulos e a Pedro. E ali enfatizou de que eles fossem em direção à Galileia, porque Jesus apareceria para eles ali na Galileia. Olha que interessante, irmãos. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa fala aqui do anjo, quando ele diz o seguinte: digam aos discípulos e a Pedro. Por que vocês acham que o anjo mencionou a Pedro especificamente? Fale aos discípulos e a Pedro. O que vocês entendem disso? Por que o anjo falou: olha, além dos discípulos, falem também a Pedro? O que passa na sua mente, no seu coração, em relação a isso? Por que a menção de Pedro? Ninguém tem ideia? O Anderson disse que não. O Anderson sabe, ele não quer participar. A Isabel vai falar. Fala, Isabel. Eu acho que é porque ele já tinha escolhido Pedro para ser o propagador maior, né? Ele já tinha: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se ele já tinha escolhido Pedro, por isso que ele já colocou assim: avisem a Pedro que eu estou indo para Galileia. Ou ele não tinha falado ainda? Então, o que acontece é o seguinte: há uma interpretação errônea em relação a esse versículo que você mencionou, Isabel. Quando Jesus, ele diante de Pedro, diante dos discípulos, ele diz assim: tu és Pedro, né? E o significado da palavra Pedro é pedregulho, pequena pedra, tá? E aí Jesus, ele continua mencionando: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus não estava se referindo que Pedro era a pedra na qual a igreja seria edificada. O próprio Pedro, lá adiante, na sua carta, ele menciona que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja foi edificada. A pedra é ele. Pedro é um pedregulho. Jesus é a pedra angular. Então, na realidade, não foi exatamente por isso, porque a pedra sobre a qual a igreja foi edificada é o próprio Cristo, não o apóstolo Pedro, como o próprio apóstolo Pedro menciona lá nas suas cartas, né? A pedra viva, a pedra angular. Pedro menciona isso em 2 oportunidades. Ele fala isso no seu discurso lá em Atos, na descida do Espírito Santo, né? Ele fala que Jesus é a pedra angular e fala também lá em uma de suas cartas. Então, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada é Cristo e não Pedro, né? Essa é a interpretação que a Igreja Católica traz e tal, apontando Pedro como sendo o primeiro Papa, né? Mas ela é incoerente, ela não é bíblica. É verdade, eu já tinha tomado consciência disso, mas vai ver que a memória puxou lá há mais de 50 anos de Igreja Católica. Normal. Pesquisa de memória. Esse tipo de coisa é bom, Isabel, porque enriquece a nossa aula, entendeu? Aí uma informação puxa outra e termina fazendo com que a gente possa tratar de outros assuntos, né, que vão edificando
e vão nos abençoando para o nosso crescimento. Obrigado pela participação. Irmãos, eu vou passar mais um slide, vocês vão entender o motivo pelo qual Jesus mencionou Pedro. Pedro havia negado a Jesus. Poucos dias antes, Pedro tinha negado a Jesus. Como é que Pedro se encontrava? Pedro, que era o líder, né, daqueles discípulos, ele era aquele que tomava a frente, ele era o primeiro a se colocar, ele era o líder entre os discípulos. Ele não era a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, mas ele era o líder dos discípulos. É o que tomava frente. Pedro é o que dava a direção. E Pedro estava decepcionado, amargurado, triste, envergonhado, porque ele tinha falado anteriormente que ia enfrentar tudo com Jesus. Mas Pedro não estava lá na morte de Jesus, na crucificação, não foi no sepultamento, e estava lá, depressivo, angustiado, triste. Então o anjo fez menção aos discípulos e a Pedro. Isso mostra, irmãos, que o Senhor conhece exatamente as nossas vidas. Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós enfrentamos. Ele conhece o nosso coração. Não pense você que muitas vezes o teu sofrimento está sendo esquecido. O Senhor sabe como é que se encontra o teu coração, assim como sabia como se encontrava o coração de Pedro. Olha só como é gostoso a gente estudar a palavra de Deus, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Vou pedir que outra pessoa leia aqui o slide, esse novo slide aqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Pastor. Ótimo. As mulheres foram tomadas de grande temor e assombro. Por isso fugiram assustadas e não contaram nada a ninguém, senão aos seus discípulos. Lucas 24:9. Lê tudo, pastor? Então segura aí. Segura aí. A gente falou já sobre esse ponto de que elas foram tomadas de grande temor e assombro, né? Até porque foi uma experiência tremenda. Encontrar um anjo falar com você, é algo que realmente impacta a gente. Mas aí tem uma pergunta aqui embaixo que eu quero trazer para vocês. Você em algum momento da sua vida já sentiu medo a ponto de ficar paralisado? De travar? Eu já. Já, Lígia? Já. Quando? Eu já. Aonde, Lígia? Quando teve um assalto lá no comércio do meu pai, eu estava lá. Eu nem vi o ladrão, porque estava atendendo pessoas, aí o meu pai que falou, porque ele acionou o alarme. Aí eu fiquei paralisada, assim, não acredito. Mas paralisado assim, a ponto de não conseguir nem se mover? Como que você se sentiu exatamente? Ficou travou tudo? Como que é? Alô? Lígia? Acho que ela não ouviu, ou talvez tenha travado aqui. Irmãos, mas é isso que o medo faz. É exatamente isso. O medo muitas vezes nos paralisa. Oi, Lígia. Paralisa. Oi. É que falhou o teu áudio. Pode falar, fica à vontade. Eu fiquei paralisada, né? Depois eu comecei a tremer, depois passou. Eu me lembro de uma situação em que a Renata, ela trabalha ali na Rio Branco, na Porto Seguro, né? Ela estava voltando do almoço e parou numa banca de revista para comprar alguma coisa, e quando ela estava saindo da banca de revista, um trombadinho puxou a carteira dela. E aí ele puxou a carteira, ela puxou de volta. Ele puxou de lá, ela puxou de cá. Aí os amigos dela viram, pularam, bateram no cara e tal, o cara saiu correndo e tal. Aí ela me ligou, né, dizendo que tinha acontecido e que tinha acontecido aquela situação, que eu fosse buscá-la, que ela não tinha condições de trabalhar. Peguei o carro, fui correndo lá para Rio Branco para buscar a Renata. Irmãos, quando eu cheguei lá, a Renata estava sentada na calçada, chorando igual uma criança. Ela não conseguia nem se levantar direito. Na hora da adrenalina, né, o corpo reagiu. Mas depois que caiu a ficha, o risco, né, daquela situação, ela paralisou. E não conseguia nem ficar de pé direito. O corpo amoleceu e só chorava e tremia. Então, o medo muitas vezes nos paralisa. O que a gente pode aprender com isso? A gente aprende com isso que precisa, que é natural sentir medo. Agora, precisamos clamar ao Senhor para que o medo não venha nos paralisar. Não permita que o medo das coisas que estão por vir, das dificuldades, das lutas, dos problemas, das lutas que a gente enfrenta, venha nos paralisar. Clame ao Senhor para que Ele possa te dar força, para que o medo não seja um impedimento na tua vida, a ponto de te paralisar, a ponto de te impedir de realizar a tua obra. Porque, olha só, mesmo com muito medo, elas não disseram nada a ninguém, senão aos discípulos, conforme a orientação angelical que nós encontramos nos outros evangelhos. Não digam nada a ninguém, apenas aos discípulos. Elas ficaram com medo? Ficaram. É natural sentir medo. Mas elas foram lá em obediência àquela palavra, levar a palavra aos discípulos.
O medo não paralisou a ponto de elas não realizarem a obra que estava diante delas, conforme a orientação angelical. Né? Infelizmente, muitas pessoas têm tido medo de anunciar o Cristo ressurreto de entre os mortos. Aí eu trago para nós. Eu trago agora para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos medo de pregar o evangelho. Tá? Muitas vezes a gente tem medo ou fica com vergonha de falar que Jesus morreu e ressuscitou. As pessoas vão olhar para você, alguns vão dizer, puxa vida, você acredita mesmo nisso? Você é uma pessoa tão inteligente, acredita que alguém ressuscitou? Nunca vi ninguém ressuscitar. Você acredita nisso mesmo? E muitas vezes, irmãos, nós temos medo de falar do âmbito sobrenatural, de que o Deus Todo-Poderoso é Senhor diante da vida e diante da morte. Não tenhamos medo de pregar o evangelho, a tempo ou a fora de tempo. Não permita que o medo venha te impedir de pregar a palavra de Deus. Alguém quer falar? Fica à vontade. Oi? Não, acho que não. Acho que não. Muitas vezes, irmãos, o mundo nos oprime a tal ponto de nós, por medo, deixarmos de pregar o evangelho. Não permita que o medo venha te paralisar a este ponto. Amém? Vamos lá. Chegamos aqui agora, irmãos, numa parte muito interessante, que foi no versículo de número 8 do capítulo 16 de Marcos. E aqui agora eu quero trazer algumas informações em relação ao Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos ele tem dois finais. Um final que é considerado o final curto, tá? Que é o final encontrado nas cópias mais antigas do Evangelho. As cópias mais antigas que se tem em mãos hoje, elas encerram o Evangelho de Marcos no versículo de número 8. Mas aí você vai me questionar, mas pastor, na minha Bíblia tem de 9 até 22, até 20. E aí, de onde vieram esses versículos de 9 a 20? Tá? O que se questiona é o seguinte, eu trouxe aqui algumas informações para vocês, a nível de aprendizado, para que a gente tenha as informações, caso em algum momento a gente seja questionado. O final curto do livro de Marcos é no versículo 8. Os demais versículos não são encontrados nas cópias mais antigas do Evangelho, mas foram incorporados em várias outras cópias, sendo conhecidas como final longo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os versículos de 9 a 20 não foram inspirados? Não é isso, irmãos. O que quer dizer é o seguinte, é que nas cópias mais antigas, os estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos, as cópias mais antigas, o final foi perdido. Tá? Lembrando que o material utilizado naquela época para essas cópias da palavra eram materiais muito frágeis. Então, acredita-se que esse final, né, tenha sido um final que foi perdido. Alguns acreditam que não, que o texto acabou realmente no versículo 8. Outros acreditam que o versículo 8 ele está incompleto, não seria um final apto ou digno, né, esperado para um evangelho como o Evangelho de Marcos, é muito abrupto. Entretanto, o que acontece? Vou seguir aqui a linha de raciocínio com vocês. Alguns estudiosos acreditam que é possível que os demais versículos foram incorporados no final do primeiro século. O livro de Marcos é datado entre 55 e 68 depois de Cristo. Os estudiosos acreditam que os versos de número 9 até o 20 foram incorporados no final do primeiro século. Por quem? Pelos copistas. Eu quero aqui agora abrir um parênteses para vocês para mencionar o seguinte. Quando nós falamos do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, atribui-se a autoria desses 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a Torá, a Moisés. Mas nós sabemos que não foi somente Moisés que escreveu a Torá, porque no Pentateuco há menção de períodos muito além na história, muito depois da morte de Moisés. Inclusive, no Pentateuco, narra-se a morte do próprio Moisés. Moisés não poderia ter escrito sobre sua morte, já que ele estava morto. Então, atribui-se a autoria do Pentateuco a Moisés, mas outras pessoas também foram usadas por Deus para participar da compilação do Pentateuco. O mesmo acontece com Isaías. O texto de Isaías tem mais de 300 anos. Isaías não viveu 300 anos, nós sabemos disso. Então, acredita-se que dentro da escola de Isaías, os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas que deram continuidade ao seu ministério, auxiliaram na compilação do texto de Isaías. Portanto, o que se acredita é o seguinte,
que os versos de número 9 até o número 20 foram textos que foram incorporados ao texto. Entretanto, são textos consagrados, considerados como textos canônicos, ou seja, são textos inspirados, apesar de a autoria desse texto não ter sido de Marcos. Lígia, pode falar, minha querida. Não foram os eruditos, chamados eruditos também, que essas pessoas? Então, Parece que uma vez eu li alguma coisa. Então, eruditos são todos aqueles que se dedicam ao estudo, né? São pessoas que estudam e tudo mais. Então é assim, uma classificação geral. A gente não tem como afirmar, Lígia, com 100% de certeza quem escreveu, tá? Os copistas ou escribas, eles eram responsáveis, né, para compilar as cópias dos textos bíblicos, né? Então, não temos informação de quem escreveu. O que se sabe é que os versículos do número 9 até o número 20, a gramática, a forma de se escrever é completamente diferente do restante do texto de Marcos, apontando para a autoria de uma outra pessoa que nós não sabemos exatamente qual foi, tá? Contudo, é considerado como texto sagrado, tá certo? Ó, alguns estudiosos acreditam que o final original pode ter se perdido e os copistas fizeram um complemento, que são os versos de número a 20. Vamos lá. De 9 a 20. Entretanto, os versículos de 9 a 20 em nada diferem do que se é pregado nos demais evangelhos, sendo aceitos como canônicos pela igreja, mesmo não sendo escritos por João Marcos, ou seja, é palavra de Deus. O que importa para nós? Aí surge a pergunta, quem é o autor da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, no decorrer de 1.500 anos. Mas quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus, por meio de mais de 40 autores, no decorrer de 1.500 anos. Mas o que nós aprendemos da Bíblia? A Bíblia é um livro espiritual, porque ela não se perde desde o Gênesis até o Apocalipse, aponta na mesma direção. É um texto que não entra em confusão. Portanto, a Bíblia responde à própria Bíblia. Dessa forma, irmãos, eu não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma em compreender, tá, que o texto do versículo 9 até o versículo 20 do Evangelho de Marcos é Bíblia Sagrada, é texto sagrado, é texto canônico. Agora, o que nós podemos questionar? É que nós não devemos, né, eu acho que essa orientação é válida, só não se deve desenvolver nenhuma doutrina tendo por base apenas os versículos de 9 a 20 do Evangelho de Marcos. Assim como nós não podemos desenvolver doutrina se utilizando apenas de um texto bíblico. Para você desenvolver uma doutrina bíblica, você precisa ter diversos textos bíblicos apontando na mesma direção, tá? É aquilo que dentro da hermenêutica nós chamamos de que a Bíblia é uma regra hermenêutica, que diz que a Bíblia responde à própria Bíblia. Tá? Dentro da teologia sistemática se desenvolve esse entendimento. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. O pastor Anderson quer fazer alguma colocação? Está aberto aos irmãos para a gente tratar sobre esse assunto e aí partir depois para o final do Evangelho de Marcos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma contribuição ou não? Está tranquilo? Então, beleza, meus irmãos, vamos para frente, então. E aqui o seguinte, já partindo, né, para o versículo de número 9, nós lemos assim, versículo número 9. Alguém pode ler para a gente? Marcos 16, versículo 9. 9, 10 e 11. Quem pode ler para a gente? Vou ler, pastor. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Amém. Obrigado, Rosalina. Irmãos, a primeira coisa que eu quero observar com vocês é que Marcos confirma, aqui a partir do versículo 9, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né, que nós hoje conhecemos como domingo, tá? Naquela época não tinha esse nome, mas era o primeiro dia da semana, logo depois do sábado. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja passou a cultuar
no primeiro dia da semana, que nós hoje conhecemos como domingo. Isso é relevante? É relevante. Porque nós somos a Igreja do Senhor, ela tem origem judaica, nós somos judaico-cristãos. Então é o seguinte, bebemos da fonte judaica, sim, mas temos práticas que também são diferentes das práticas judaicas. Então, é importante para a gente perceber a necessidade de fugirmos do judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. O cristão, ele bebe de fonte judaica, mas ele tem as suas práticas específicas. Não nos prendemos a ritos, não nos prendemos a festas, não nos prendemos a alimentos e nem a dias da semana, como é o caso do sábado. Tá? Então, é importante a gente frisar isso. Passou a ser uma prática comum na vida da igreja cultuar ao Senhor no dia da ressurreição, que é o primeiro dia da semana, e nós ainda hoje mantemos essa tradição, cultuando ao Senhor naturalmente aos domingos, tá bom? Mas vamos lá. Maria foi alvo da graça libertadora de Jesus. Maria, que anteriormente fora liberta de 7 demônios, ainda assim recebeu o privilégio de ser a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Irmãos, isso é muito relevante. Uma mulher, né, que segundo a tradição tinha uma vida dissoluta, uma vida de pecado, acredita-se que ela anteriormente tenha sido uma prostituta, uma mulher que era oprimida pelo diabo. Jesus, em uma situação, a libertou de 7 demônios, não nesse momento, anteriormente, né, porque ela serviu ao Senhor Jesus desde a Galileia, conforme nós vimos. Ela caminhava com o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, naquela caravana. Uma mulher que foi liberta, uma mulher que vivia no pecado. Essa mulher teve o privilégio de ser a primeira testemunha ocular da ressurreição do Cristo. Olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa. Tira a pessoa da opressão do diabo, tira a pessoa da perseguição das trevas, de uma vida de pecado. Uma pessoa que aos olhos da sociedade, irmão, não tem mais valor nenhum. Está perdida. Está no fundo do poço. Levanta essa pessoa, leva essa pessoa a ter uma vida de intimidade com ele, a ponto de ser privilegiada em ser a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Ele poderia ter escolhido um discípulo para isso, poderia ter aparecido a Pedro, a Tiago, a João, que foi o único discípulo que estava com ele na crucificação, mas Jesus decidiu aparecer para uma mulher, que naquele contexto, olha só como Jesus valoriza as mulheres, como Jesus enfatiza a importância das mulheres na sociedade. E como Jesus não está preocupado de que as pessoas ouçam testemunhos de pessoas importantes de que o viram. Não, apareceu para uma simples mulher, uma ex-prostituta, uma mulher que estava oprimida pelo diabo. Jesus poderia ter aparecido para Pilatos. Não. Para o sumo sacerdote, mas não. Apareceu para uma simples mulher, uma ex-prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. De pecadora e escrava do diabo, a testemunha de Cristo. Isso nos faz lembrar, irmãos, que o nosso passado é passado. O que ficou para trás, ficou para trás. Nunca permita que o diabo venha te oprimir com aquilo que Jesus já perdoou. Nunca permita que o diabo venha lançar diante de você aquilo que Deus já purificou da tua vida. Olha só o que o Senhor faz na vida daqueles que o buscam. Amém? Vamos adiante. Mas olha a coisa interessante aqui, ó. Maria levou consolo e esperança aos discípulos de Jesus. Mas o que aconteceu com os discípulos? Simplesmente não creram. Não sei se talvez por machismo, né, desacreditando o testemunho de uma mulher, que naquele contexto histórico não era nada considerável, né? Não acreditaram. Coração endurecido, não se lembraram das promessas do Senhor Jesus, desesperançosos, não sei o que se passava. O entendimento fechado, simplesmente não acreditaram. Vamos para frente para a gente tentar finalizar, pelo menos até as 11h30 hoje, como é o último dia, tá? Mas o Senhor Jesus apareceu também a 2 dos seus discípulos. Eu vou pedir que alguém lê esse slide para a gente. Quem pode? Eu leio, pastor. Ótimo. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Marcos 16, 12, 13. Manifestou-se. A palavra manifestou-se, do grego, ela é traduzida como heteramorfê.
Ou seja, de outra forma. Jesus não apareceu ali para aqueles discípulos, né, na sua forma tradicional. Ele já apareceu com um corpo ressurreto, ainda não glorificado, porque ele só foi glorificado depois que ele voltou para o Pai, mas um corpo ressurreto. Então, eles não identificaram prontamente que era o Senhor Jesus. Né? Isso nos leva a pensar, irmãos, que um corpo ressurreto não é exatamente igual a um corpo mortal. Né? Paulo fala que quando se semeia o corpo na corrupção é como uma semente. Você semeia a semente, mas quando nasce, não nasce a semente, nasce uma planta. Então, não sabemos exatamente como é um corpo espiritual. Né? Mas o texto aqui do grego diz que era de uma forma diferente. Logo, eles identificaram que era o Senhor Jesus. Olha só, Jesus, quando apareceu para eles, apareceu de uma maneira diferente. Como? Como um viajante. Eles estavam viajando em direção ao campo e Jesus apareceu para eles. Quando fala em direção ao campo, nos leva a pensar que talvez eles estivessem desistindo do discipulado, da obra do Senhor. Puxa vida, eu tinha tanta esperança em Jesus, mas ele morreu, então é o seguinte, eu sou camponês, vou voltar agora para a minha prática, vou voltar para o meu campo, vou voltar para a minha vida, para o meu trabalho. Jesus apareceu para eles ali como um viajante. Apareceu para Maria, Maria Madalena, como um jardineiro. É tanto que ela falou, Senhor, o Senhor que é o jardineiro, o que fizeram? Você viu o que aconteceu com o mestre? E Jesus se identificou para ela. Então, o corpo espiritual é um corpo que pode se moldar, né? E pode ter uma forma diferente. Jesus apareceu para Maria como um jardineiro, apareceu para os discípulos, os 2 discípulos, como um viajante, tá? Mas Jesus apareceu para eles para mostrar o seguinte: não desistam do discipulado que eu tenho para vocês. Não voltem às antigas práticas. O que eu reservei para vocês é algo novo. Vocês vão ser testemunhas das boas novas de salvação. Né? Então, despertaram esses homens para reacender a sua esperança. E eles voltaram e testemunharam aos discípulos de que Jesus havia ressuscitado. E, mais uma vez, eles não acreditaram. O que aconteceu? Quem pode ler para a gente? Vou ler, pastor. Jesus aparece aos 11 discípulos e os repreendeu pela dureza de coração. Aqui está cortado, pastor. Está cortado aí, né? Eu vou ler para você. Diz assim, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Amém, queridos? Irmãos, amém. Infelizmente, aqui o texto de Marcos, como ele é curto, ele não menciona, né? Assim, de maneira mais específica o que aconteceu, mas você pode ir lá para João 20, e João 20 vai descrever exatamente que Jesus apareceu num local fechado para os seus discípulos, né? E apresentou a sua mão, o seu lado que havia sido partido, os sinais da sua crucificação para Tomé, e repreendeu o seu discípulo dizendo, vocês só estão crendo porque me viram? Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vi a Jesus ressurreto, vocês também não viram, mas nós cremos. A palavra nos chama de bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Amém? Vamos para o próximo slide, né? E ali é o seguinte, a gente vê realmente a dureza da incredulidade daqueles homens. E Jesus censura essa incredulidade. Tá? E aí a gente observa, irmãos, dá aqui uma olhadinha. Vocês gostariam de ter, junto de vocês, pessoas como os discípulos? Olha só, homens que andaram por 3 anos com Jesus. Homens que viram o agir sobrenatural de Deus durante esse período. Eu vou pedir que alguém leia esse slide aqui, que é bem interessante. Presta bastante atenção nesse texto aqui. Quem puder ler, por gentileza, faça isso. Vou ler. Jesus censura a sua incredulidade. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Estiveram ausentes no Calvário, exceto João. Não reivindicaram seu corpo diante de Pilatos para sepultá-lo. Não foram ao sepultamento. Não acreditaram na notícia da ressurreição. Como nós nos comportaríamos diante da mesma situação? Irmãos, a primeira impressão que a gente tem é o seguinte, puxa vida, esses caras são muito covardes, né? Olha, fugiram quando Jesus foi preso. O próprio João Marcos confessa que ele fugiu desnudo, né? Lá no texto que nós lemos em Marcos. Estava ali vestido com um lençol, fugiu desnudo. Né? Todos eles fugiram. Pedro negou a Jesus. Todo mundo deixou Jesus na mão.
Enquanto Jesus estava sendo morto lá no Calvário, o único que apareceu foi João, o discípulo amado, junto com as mulheres. As mulheres tiveram mais coragem do que os caras. É demais um negócio desse, hein? A mulherada enfrentou, foi até as últimas consequências. Deram a cara a tapa. Falou, olha, se a gente tiver que pagar o preço, a gente vai pagar o preço, mas estaremos lá. Quem reivindicou o corpo do Senhor Jesus para sepultar não foram aqueles que caminhavam com Jesus, não. Foram homens de prestígio, né? Conforme nós vimos, Nicodemos e José de Arimateia. Foram lá diante de Pilatos, pedindo o corpo do Senhor Jesus, mas os discípulos não tiveram coragem, nem mesmo de reivindicar o corpo do Senhor Jesus para ser enterrado, para ser sepultado. Quem sepultou o Senhor Jesus foi José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que o acompanhavam. Os discípulos não apareceram. Quando as mulheres trouxeram a notícia da ressurreição, assim como as demais testemunhas, os discípulos não creram. O que a gente aprende com isso? A gente tem que trazer, irmãos, essas coisas para a nossa própria vida. Como é que nós nos comportaríamos nessa mesma situação? Será que a gente agiria de maneira diferente? Será que a gente teria coragem de ir lá diante de Pilatos, pedir o corpo de Jesus para sepultar? Será que a gente teria coragem de acompanhar Jesus quando ele foi preso? Quando Jesus estava sofrendo? Eu sinceramente digo para vocês que, muito provavelmente, poucos de nós teríamos essa coragem. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes, né, mesmo diante da facilidade que nós temos hoje de se pregar o evangelho, de testemunhar do amor de Deus, não vou dizer todos, mas existem muitos que têm temor. Tem muita gente hoje no nosso meio que tem medo. As pessoas, puxa vida, você é crente, eu nem sabia. Trabalho com você há tantos anos, nunca nem imaginei que você fosse crente. Infelizmente, é coisa que acontece, irmãos. Mas amém, infelizmente, que isso sirva para nós como um despertar, né? E ainda assim, mesmo esses homens, né, sendo quem foram, agindo como agiram, o Senhor Jesus não desistiu deles. O Senhor Jesus decidiu usá-los com a covardia, com a fragilidade, com as limitações, com o medo, né, com a falta de fé, com a mente ainda fechada. Ainda assim, o Senhor Jesus não desistiu deles. E graças a Deus por isso, irmãos, porque ele também não desiste de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, o Senhor não desiste de nós. E pelo contrário, olha só o que Jesus ordena aos seus discípulos. Olha só o que Jesus prepara e ordena para os seus discípulos. Alguém pode ler esse slide para a gente? Tiago vai ler. Jesus ordena a evangelização. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Indo por todo mundo, onde estivermos, é nosso papel anunciar a salvação em Cristo Jesus. O evangelho é a comunicação da graça salvadora e universal de Deus. Amém, amém. Ainda assim, o Senhor não desistiu desses homens. E colocou nas mãos deles o privilégio, o desafio e a responsabilidade de evangelizar. Aí eu pergunto para vocês, um versículo como esse, de Marcos 16:15, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês teriam coragem de imaginar que esse versículo não foi inspirado por Deus? Irmãos, eu tenho convicção, não tenho dúvida nenhuma, de que é um texto completamente inspirado. Pode não ter sido escrito por João Marcos, mas foi inspirado. O Espírito Santo soprou no coração e na mente dessa pessoa, desse escriba que escreveu esse texto. E é interessante a gente lembrar, né, que o Senhor Jesus não conta com pessoas perfeitas para pregar o evangelho, assim como os discípulos não eram perfeitos, mas ficou em suas mãos, e hoje é passado às nossas mãos essa responsabilidade. E a palavra correta para a tradução não é ide. Não é ide. O verbo ali é um verbo que exerce uma função contínua. A tradução mais perfeita não é ide, é indo. E como é que você vai? Indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a reunião de família, indo para Piracicaba, indo para Marília, indo para Bauru, indo para a praia, indo aonde você for. Indo ao médico, indo no trânsito, dirigindo, indo por todo mundo. Onde estivermos, é nosso papel de anunciar a salvação em Cristo Jesus.
E esse privilégio, entendeu, irmãos, é algo tremendo. O Senhor colocou em nossas mãos o privilégio de comunicar a graça salvadora e universal de Deus. Amém? Para a gente finalizar, juntamente com essa ordem de evangelização, é importante a gente lembrar que o Senhor Jesus, ele nos proporcionou esse privilégio, mas ele também não nos deixou despreparados. Olha só o que Marcos diz. Você pode ler para a gente, Isabel? Consegue ler daí? Jesus acrescentou que os sinais acompanhariam aos que crescem. Expulsar demônios, Atos 8:7. Falar em línguas, Atos 10:46. Pegar em serpentes, Atos 28:3-6. Tomar veneno e impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, Atos 9:17. O propósito divino era confirmar a mensagem do Evangelho por meio dos sinais e maravilhas. Mas e hoje? Isso ainda pode acontecer? O que vocês acham? Ainda pode acontecer ainda hoje esses sinais ou não? Eu acho que é possível acontecer. Acontece. Gabriel falou que acontece. Acontece, Gabriel? O Gabriel Precisa falou, Eu acontecer. acredito que sim. Você Amém. com o Espírito Santo. Amém. Isabel concorda também, Isabel? Você acha que ainda acontece? Acontece. Se a gente tiver fé, acontece. A gente vê milagres. Amém. Glória a Deus. Não vou entrar assim no mérito da questão, também creio que acontece, sou testemunha de alguns desses milagres, mas é importante a gente lembrar que tudo que foi mencionado aqui em Marcos, tá? Nesses versículos aqui de 9 a 20, nós temos textos bíblicos que reforçam essa verdade. Atos 8:7, Atos 10:46, de 28, de 3-6, situações nas quais, tá? Esses sinais e essas maravilhas se manifestaram na vida dos apóstolos no período de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Então, esses sinais acompanharam a igreja. Com que propósito? De confirmar o evangelho por meio de sinais e maravilhas. Hoje, para a gente confirmar o evangelho, a gente precisa de sinais e de maravilhas? Não, não precisamos, porque temos a palavra. E a palavra de Deus ela é mais do que suficiente para nos convencer de todo pecado, todo juízo, de toda justiça, por meio do Espírito Santo. Mas pode acontecer? Sim. O texto diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Então, tudo vai depender da sua fé. Tá? Tudo vai depender da sua fé. Não existe, irmãos, olha, não existe texto bíblico no Novo Testamento que possa esclarecer de maneira muito transparente que os sinais cessaram. Existem alguns textos onde se questionam sobre o fato de os sinais terem cessado. Mas não dá para esclarecer com 100% de certeza de que os sinais permaneceram só na igreja primitiva. Não tem como dizermos isso. Quando nós olhamos para a história da igreja, e olha que estou fazendo uma pós em história da igreja e da teologia, o que a gente vê claramente são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus no decorrer de toda a história da igreja. Gente tendo visão, anjo aparecendo, profecias acontecendo, não a nível de igreja como um todo, ministerial, mas a nível local, sabe? Visão, curas, manifestação do agir de Deus. Então, eu sou predisposto a acreditar de que os sinais não cessaram, de que esses sinais continuam. Tá? E muitos outros, porque é o Espírito Santo que nos capacita a realizar a sua obra. Amém, queridos? Vamos lá. Amém. Marcos 16, 19 e 20, para a gente finalizar. Quem pode ler? Posso ler? Opa, faltou só. Agora sim. Vamos lá, Cheguei. Gabriel. Ficou completo. Cheguei. Ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se sigam. Marcos 16, 19, 20. Amém. 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 Meus amados, o texto de Marcos encerra aqui no versículo 20, tá?
ele não desenvolve, assim, de maneira mais clara e mais objetiva, os 40 dias, né, nos quais Jesus ele permaneceu entre nós após a sua ressurreição. Mas os demais evangelhos, Mateus, Lucas e João, esclarecem. Então, qual é a importância de nós conhecermos a palavra? Todos os evangelhos, todas as cartas, é de adquirir conhecimento, porque aqui até cada um deles, conforme nós falamos previamente, tem um foco, tem um objetivo. O evangelho de Marcos é um evangelho prático. Eu vou interromper. É um evangelho que vai diretamente, né? Vai falando diretamente com um propósito. Foi para os gentios romanos. E ali eles precisavam de uma mensagem prática, direta, de quem é Jesus, qual é a obra que ele tem para realizar na humanidade. E o objetivo de Marcos foi alcançado. Então, se você quer mais pormenores em relação ao que aconteceu depois da ressurreição, vá para Mateus, vá para Lucas, vá para João. Então, com isso, nós somos estimulados a estudar mais a palavra de Deus.